Olá, meus queridos e minhas queridas, sou o Luiz Máximos, a mais um vídeo. Hoje eu vou falar minha. Não é crítica, vai, é o que eu achei. Eu tô bem, tipo, assim, eu tô bem decepcionado, bem chateado, bem triste. Ontem eu assisti, já tá no iTunes, o Batman Gotham by Gaslight, que é a adaptação daquela. Um conto de Batman, que é a primeira revista que saiu como um conto de Batman. Acho que é a primeira. Saiu antes do Xamã. 18, Gotham 1889, aqui no Brasil. Tipo, ela é uma história do Brian August, que escreveu, e tem desenhos do Mac Mignola. E teve uma continuação também do August, que é já com desenho do Eduardo Barreto, que é a Mestre do Futuro, que saiu depois, aqui no Brasil também saiu. E também teve uma outra revista que. Mais um. Como se fosse um terceiro capítulo, já que não é do Austin, eu não lembro o nome do cara. É que assim, eu nem peguei a revista aqui pra procurar, pra mostrar pra vocês, tá? Porque, tipo, tô gravando no meu tempo pra. Que eu tô tendo que desenhar e ficar aqui e cuidar do Antônio, etc. Então, e teve outro que é Batman Eugene, que é do mesmo mundo, que mostra o Batman encontrando com o Harry Eugene, o grande mágico dos anos da Era Vitoriana. Mais das fugas, né, da Era Vitoriana. Então, assim, o que eu posso falar da animação? A animação é assim, se eu não tivesse lido o quadrinho, ia achar essa animação sensacional, ia achar essa animação foda pra caralho, ia achar maravilhosa, porque ela é muito bem animada. O roteiro dela assim, ela não é corrida, o roteiro é amarradinho. Tem assim, na direção tem umas partes que enrolam um pouco mais, não sei se é pra ficar um pouco mais barato pra animar e etc. Tipo, um personagem andando, ele anda muito tempo sem ter, tipo, suspense nenhum de acontecer alguma coisa. Então, nessas coisas, só nisso peca, mas a animação, o desenho, o estilo que eles escolheram pro desenho tá muito legal. Lembra o estilo troncudo do Minola, que ele colocou na primeira parte dessa HQ, que é a By Gaslight. Lembra bastante, sim, tipo, é um traço simples. Assim, é o traço que as animações da Warner e DC estão usando, só que adaptaram a construção dos personagens bem pro que o Minola fazia. Os cenários estão bonitos, os efeitos de explosão, etc, tá bonito. As lutas estão bem legais, tipo, assim, a animação é foda, é muito bem feita. Mas ela foge demais do quadrinho. Ela é totalmente diferente dos quadrinhos. Podia falar assim, levemente inspirada. E assim, para mim fizeram a burrada de ter usado o Jack Stripador na história. Na animação. Que o Jack Stripador tá na história. Então, ó, tem 3 minutos de vídeo. Eu vou falar. Tipo assim, já falei de animação bonita, etc, etc. Sobre o que fala animação? Vou falar da animação. Jack Stripador está em Gotham e vai ter uma feira. Tipo uma feira para mostrar o futuro de Gotham, uma feira tecnológica, uma feira para. E assim, é uma parte também da cidade que está sendo melhorada e vai ser inaugurada na história. Que o Bruce Wayne está investindo. O Bruce Wayne já é o Batman da era vitoriana. Então, assim, mostra uma cidade, tipo, que é, tipo assim, é aquela coisa quase na virada do século XIX para o século XX. Então, mostra crianças de rua, mostra, tipo, o Jack Stripador que está na cidade, mostra o Bruce Wayne tentando fazer a cidade um lugar melhor. E é isso a história. O Jack Stripador tá na cidade e é o Batman tentando destruir o Jack Stripador e o Wayne tentando fazer essa nova Gotham. É o resumo da história. Agora eu vou falar spoiler, vou falar toda a história dos quadrinhos, tá? Do Gotham by Gaslight. Já fiz um vídeo falando, mas estou avisando, vou contar a história inteira dos quadrinhos e vou contar a história inteira do filme, tá bom? E falar porque que eu não gostei. Então vamos lá, vou começar pelos quadrinhos. Então, ó, spoiler, vou falar dos quadrinhos. Gotham 1889. Então, assim, a Gotham 1889 ela começa com os pais do Bruce Wayne. Assim, como ela acontece no século XIX, passa. É um pouco antes, mostra os pais do Bruce Wayne voltando da cidade e um bandoleiro parando eles na rua e matando o pai e a mãe. E os morcegos salvam o. Tipo assim, mata o pai, mata o Thomas Wayne e a Martha Wayne. E o tiro assusta os morcegos que voam no cara e o cara que avança em cima do bandido e o bandido sai correndo. E aí quando você vê, é o Batman falando com Sigmund Freud. Quem é o Sigmund Freud? Sigmund Freud, como eu sou filho de psicólogo, eu sei, eu li bastante livros sobre o cara. Ele é o pai da psicanálise, ele é o cara que inventou, que ele começou a falar sobre o subconsciente, o que está no nosso subconsciente, as nossas vontades, como elas
como elas são mostradas em sonhos, em memórias, etc. Entendeu? O que o subconsciente pode mostrar do que você é na verdade. Então é isso que o Freud falava. Então o Freud tipo, foi um dos caras que treinou o Bruce Wayne, entendeu? E aí, tipo, a gente vê que o Bruce Wayne treinou no mundo inteiro, etc, etc. E aí o Bruce Wayne volta pra Gotham em 1889. Então quando ele volta, ele encontra um tio dele, que na verdade não é tio, ele chama de tio porque ele conhece desde quando ele era muito pequeno. É um cara que o pai dele ajudou, o pai dele pagou os estudos, ele se tornou um grande advogado, mas ele é beberrão, ele é bem, tipo, né? E dentro do navio tem um príncipe da família real que tá fugindo por causa de um escândalo sexual que o tio Jacob, que ele chama, mostra pro Bruce Wayne que o cara tá fugindo. E aí eles chegam em Gotham, então no dia que o Bruce Wayne chega em Gotham, ele vai, conversa com o comissário Gordon, o comissário Gordon fez cartas de recomendação para várias, tipo, várias pessoas que poderiam ajudar o Batman a se formar, a estudar na Europa, no mundo inteiro. E aí ele começa, tipo, ele chega na cidade, vai pra Mansão Wayne e ele se transforma no Batman e começa a lutar contra o crime na cidade. Ao mesmo tempo, o Jack Stripador começa a atacar na cidade. Então o Batman começa a ir atrás do Jack Stripador e aí tem o desenrolar da história. Aí, em uma certa parte da história, encontra uma faca na Mansão Wayne, acham que o Bruce Wayne é o Jack Stripador, porque os crimes começam quando o Bruce Wayne voltou da Inglaterra, então o Bruce Wayne é preso e condenado à forca. Então ele começa a estudar, não, tenho que ver o que está acontecendo, etc, etc. E aí mostra o Jack Stripador sempre falando, amanhã eu vou te destruir, eu vou cortar sua garganta, sua vaca, você só fica rindo de mim, quando ele mata as prostitutas. E assim, para quem conhece a história do Jack Stripador, tem várias teorias do Jack Stripador. Uma das teorias era que ele era o médico da rainha, que o príncipe ele teve um filho ilegítimo, então ele matou a prostituta que estava grávida do filho ilegítimo, e para disfarçar matou mais algumas vítimas. É uma das teorias sobre o Jack Stripador. Então por isso que ele sabia cortar muito bem, ele sabia onde tirar os órgãos, etc, etc. Então, aí, tipo, o Bruce Wayne vai condenado à forca e lá na cadeia o Bruce Wayne descobre uma conexão do pai dele, do passado do pai dele com o Jack Stripador. E como ele ia ser condenado no outro dia à forca, você vê que o verdadeiro Jack Stripador fala, amanhã eu vou conseguir voltar e etc, etc, etc. Só que aí o cara não aguenta esperar e fala, o cara vai ser enforcado amanhã mesmo, vai ter que encontrar o corpo, dane-se. Quando ele vai matar a mina, o Bruce Wayne conseguiu fugir da cadeia com a ajuda do Alfred e vai atrás do Jack Stripador. E o que ele descobre? Ele descobre que o Jack Stripador era o tio dele, o Jacob, que era apaixonado pela mãe do Bruce Wayne, entendeu? Então, assim, ele fala que tentou calar, tipo assim, ele via sempre. Ele falou que gostava dela e ela deu um fora nele. Só que assim, sabe como é louco, né? Louco vê o que quer. E ele falou que ela ria da cara dele, tipo, todos riam, e o Bruce Wayne ria. E aí fala que ele matou os dois pra pararem com a risada, e todo dia ele tenta matar, ele vê as risadas dela nas prostitutas, etc. E ele fala que amanhã ele vai acabar com a risada do garoto. Aí quando o Batman tira e fala, não, eu sou o garoto, tô rindo da sua cara, etc. Aí, tipo, não, desculpa, não sei o que, não sei o que. Aí, quando a polícia chega na hora, o James Gordon chega com os policiais, não sei o que, aí o Jack Stripador tenta, corta o peito do Bruce Wayne, tenta atacar o Batman, né? O Batman tava sem máscara, mas tava nas sombras. E aí a polícia ataca ele, e aí termina a história com o Gordon falando que a cidade tem um novo vigilante. O clima da história é um clima assim, os desenhos do Mignola e a narrativa faz a história ter um clima pesado. Você sente que eles estão na era vitoriana. Você sente que é uma cidade suja. Você sente que é o mundo se transformando, tipo, a era industrial transformando o mundo, entendeu? Transformando a América, transformando Gotham. Então, como os jornais chegam rápido, a notícia chega rápida para as pessoas. Então, opinião pública e etc, etc, etc. E o bizarro, o tio dele foi advogado de defesa dele, o filho da puta, entendeu? Então, assim, a história tem todo... Assim, ela é uma história rápida de ler, simples de se ler, muito bem escrita, mas ela é muito bem amarrada e ela consegue expressar o que era aquela época. Isso é uma coisa que o Mignola faz no Hellboy. O Mignola só desenhou, mas é o mesmo clima. As histórias do Hellboy são histórias tipo que você lê, você entende a história, você entende o mito, você entende tipo as teorias, etc, os mistérios, e não é aquela coisa que precisa falar assim,
Então, piso com minha bota esquerda e sinto a água em minha canela. Não. O cara vai contando a história, muito bem desenhada. Os desenhos do cara contam a história, às vezes não precisa ter balão, entendeu? Então é uma história muito foda. E é uma história que eu gosto pra caramba. É uma das minhas histórias preferidas do Batman, entendeu? Eu sempre deixo essa junto com o Anu e o Cavaleiro das Trevas, porque eu adoro essa história. Foi quando eu comecei a colecionar os quadrinhos do Batman. Eu lembro que o meu pai comprou a história pra mim na estrada, voltando do interior. E aí eu pirei, eu li várias vezes. Então, assim, é uma história que tipo, eu adoro pra caramba. Eu tenho até o boneco da história e antes de gravar eu quebrei o chifre do boneco. E a cola tá secando e eu vou lixar daqui a pouco. Puta que bosta. É uma merda eu vou ter que comprar uma cristaleira e eu não tiro mais brinquedo de caixa porque é uma bosta. Vou deixar tudo dentro de caixa. Então, assim, é uma história foda pra mim, entendeu? Por isso que eu fiquei, assim, decepcionado por ela não ser parecida, mas a animação não é ruim, entendeu? A animação é, assim, o que essa animação sofre pra mim? Eu vou falar agora da animação e vou falar porque que eu não gostei. E aí eu vou falar o que essa animação sofre que tudo hoje em outras mídias tá sofrendo. Então o que é animação? A animação não mostra o tio Jacob, não mostra tipo ele voltando da Europa, já mostra o Batman lá e já mostra o Jack Stripador lá. Colocaram a Selina Kyle na história, foi bem colocada, tem o Harvey Dent, que ele aparece na história também nos quadrinhos. E aí tem o Gordon, tem o Bullock, que aparece na história. E assim, tem a Leslie Tompkins, que é uma freira, tipo, que o Bruce Wayne ajuda com os órfãos. E tem 3 órfãos que são irmãos, que é o Dick, o Tim e o Jason, que depois dá pra ver que eles vão ser o Robin, etc. E assim, a história assim, ela. O que ela é diferente? Ela não segue a história dessa HQ. Ela, se for ver, ela é mais parecida com Mestres do Futuro, que não foi acreditado na história, só foi acreditado o Gotham by Gaslight, e o Mestre do Futuro nem acreditaram o Eduardo Barreto, sendo que tem cenas iguais que o Eduardo Barreto desenhou, tem cena muito parecida, e tem coisas que aconteceu no Batman e Odini, que ele fala que o Odini ensinou ele uma hora lá do desenho. Então, assim, e as duas não foram acreditadas. Mesmo, tipo assim, claro, o Brian August só escreveu o Gotham by Gaslight e só escreveu o Masters of the Future. Ele não escreveu o Batman Odini. Mas o Batman Odini acontece no mesmo universo, é o mesmo Batman, entendeu? Então, eu achei, isso já começou a mancada que eu achei. Eles só acreditaram o Brian August e o Minola e só acreditaram essa revista. Ela tem a sequência do Zeppelin que tem no Masters of the Future, é muito parecida, mas é com outro personagem. Colocaram o Hugo Strange também na história. Assim, eles aumentaram o escalpo do que eles podem fazer depois. Então, assim, eles aumentaram o universo daquele coisa para fazer continuações em novos desenhos. Então, ele pode aparecer o Robin da Era Vitoriana. Tipo, a Mulher Gato, a Selina pode virar Mulher Gato, porque ela não era só a Selina, ela só usa o chicote, etc. Então, muitas coisas podem ainda acontecer. Só que o que mais me deixou irritado foi o quê? Foi descaracterizar um personagem foda que virou o Jack Stripador. Quem é o Jack Stripador na história? Eu falei antes que é spoiler. É o Comissário Gordon. Meu, é o Comissário Gordon. Cara, tipo, colocaram o Gordon. Por isso que ele explica que ele veio de. O Batman tava voltando da Europa. O tio Jacob aparece como advogado, sempre ele sentado, mesmo traço do Minola. Mas é o Gordon. O Gordon, tipo, machucou a mulher dele, a Bárbara. Tipo, ela tinha a cara queimada. O Gordon queria fazer uma cidade melhor. Tipo, mudar até o Jack Stripador. O Jack Stripador matava por quê? Porque ele queria limpar a cidade. Tipo. Cara, tipo. O Batman tem uma moto a vapor. Assim, cara, meu, coloca que uma história. Não põe nem o mesmo nome. Fala inspirada no universo Gotham by Gaslight. Porque não tem nada a ver com Gotham by. Só tem a roupa e o Jack Stripador. Não tem mais nada a ver, entendeu? Isso não. Meu, isso foi uma puta de uma. Shazam! Meu bebê gritou, meu Antônio. Ele grita Shazam, mas ele assusta ao mesmo tempo. Entendeu? Então por que colocar. Fala que é só do universo do Gotham by Gaslight? Não é o Gotham by Gaslight. Não tem nada a ver quase com Gotham by Gaslight. Cara, não tem nem sequências parecidas. Entendeu? Não tem. É muito diferente. Ó, se você vai achando que é igual, é diferente. Mas se você nunca viu, leu os quadrinhos, a animação é boa, você vai gostar da animação. Ela coloca já, tipo, até o. Ela coloca meio que
A Serena fala uma hora que o Harvey é meio o Dr. Jack e o Hyde, sabe? Tipo, o médico monstro. Então, assim, já tem coisa. Eles brincam com essa coisa de personagens da era vitoriana. Então, assim, é um universo que dá pra explorar na animação. Mas, meu, foram infelizes de escolher o mesmo nome. Eu achei muita zoeira, muita sacanagem. Eu fiquei decepcionado. Assim, eu gostei da animação, mas eu fiquei decepcionado por. Não, eu já achava que ia ser a mistura das duas. Eu achava que ia misturar o Mestre do Futuro junto com o Gotham 1889. Eu já pressentia isso pelo trailer. Parecia acertando o Zeppelin e tudo. Mas não tem nada a ver com Gotham by Gaslight. Tipo, assim, eles colocaram tanta coisa a mais na história que ela ficou mais simples do que a história simples que é o Gotham by Gaslight. Entendeu? Porque o Gotham by Gaslight é uma história simples, mas ao mesmo tempo é foda. Que às vezes eu falo. E o Klebs, meu professor, ele sempre falava isso. Menos é mais, entendeu? Então, assim, a história Gotham by Gaslight é uma história enxutinha. Então, ela tem, tipo. Ela é bem feita, então ela é muito mais do que as outras, entendeu? Ela é muito mais do que a média, entendeu? Ela é um clássico, entendeu? E essa aí colocaram tanta coisa a mais e. Entendeu? Não ficou legal. Então, assim, descaracterizaram o Jack Stripador, descaracterizaram o Gordon, principalmente o Gordon do Gotham by Gaslight, totalmente descaracterizado. Meu, mancada. Assim, igual eu tô falando, a animação é legal, mas estou decepcionado pela. Por não ser parecido com o quadrinho. Assim, vamos supor, muita gente não gostou da Pedra Mortal. Eu gostei da história da Pedra Mortal, da animação da Pedra Mortal. A parte da Pedra Mortal é igual. E a parte de antes precisava pra ter. Ela faz um gancho, porque não dá pra você contar a Pedra Mortal em tão pouco tempo, entendeu? Tanto que eu achei que ia ser essas duas HQs, porque juntas elas conseguiam fazer uma animação de 1h20, 1h25, entendeu? Então por isso que eu achei que ia ser os dois. Dava pra fazer. Só que não, eles criaram uma coisa totalmente diferente. E agora eu vou falar tipo, o mal que eu acho que todas as outras mídias estão fazendo com os grandes clássicos dos quadrinhos. A galera não tem mais ideias para criar coisas novas. Tipo assim, relevantes. Não coisas novas, tipo, sempre criam coisas novas. Mas assim, a galera quer sempre, vou melhorar. Eu vou pegar isso aqui e vou fazer mais foda, entendeu? Então, essa animação foi isso, o cara pegar. Mas assim, a Warner deve ter mandado. Ela falou, não, vamos fazer uma coisa que dá pra gente dar uma ampliada nesse universo pra gente fazer mais animação. Mas fazendo os dois dava pra dar uma ampliada. Podia ser as duas histórias, do Jack Stripador e do Mestre do Futuro, e dava pra colocar tudo que eles colocaram nas duas histórias. Eles não precisavam criar uma história totalmente diferente. E assim, o pior, não é uma história. Tipo assim, tem cena de facada, de sangue e tudo, mas não causa medo. Assim, não é uma coisa igual quadrinho. Não tem o suspense do quadrinho. É sangue por sangue, entendeu? Porque as partes coloridas, claras, a parte de dia, a história do Minola, mesmo de dia, são dias tipo de Londres, dias meio chuvosos, são dias darks, entendeu? Nesse não, o dia é lindo, é brilhante. A parte da nova Gotham que ele quer fazer, que vai ter a feira, é super brilhante, igual do Mestre do Futuro. Que o Mestre do Futuro já é uma Gotham melhorada. Então, assim, funciona a cidade ser mais clara. Se eles tivessem feito a parte sem esperança, a parte que precisou do Batman, que o Batman estava na cidade e depois não precisava mais, aí chegar no Mestre do Futuro é uma Gotham mais clara, aí funcionaria. Mas a animação é como se fosse todo o mundo do Mestre do Futuro. Então, assim, entendeu? É aquilo de assim, não, eu vou ser mais foda do que o cara que escreveu. E não é assim, entendeu? Se você vai adaptar, igual as animações fazia, Batman 1, Batman Cavaleiro das Trevas, o retorno do Batman The Dark Knight Returns, são iguais, eles colocam só uma coisinha a mais. Pra quê? Tipo assim, claro, a luta do Superman com Batman que Frank Miller fez, pra animação não funciona. Né? É pequena, não tem. Né? Precisa de mais ação. Senão fica uma coisa parada. Então eles colocaram, entendeu? No ano 1 também. Mas o Kelly, maravilhoso, é um puta de um desenhista 1 milhão de vezes melhor que o Frank Miller. Mas algumas coisas eles não retocam, por quê? Porque é animação.
E isso é adaptação. Se for fazer, não, vamos fazer Gotham by Gaslight, meu, fazia igual, cara. Não muda tanto. Igual a Pedra Mortal, precisou de uma coisa antes, por quê? Pedra Mortal é pequena, uma HQ pequena, entendeu? Ou eles não iam colocar o depois, eles colocaram antes. Pra quê? Pra você saber, pelo menos, quem é o público, o civil, saber quem é a Bárbara Gordon. Saber por que a Bárbara Gordon, tipo, parou de ser a Batgirl, entendeu? Tinha que ter. Pra mim, funcionou. Não descaracterizou a segunda parte da história. Essa não, essa descaracterizou a história. E eu não gostei, entendeu? Descaracterizou o Comissário Gordon, cagou o Comissário Gordon. Um puta um personagem foda. Que assim, na animação, legal, tipo, funciona. Por quê? Você pensa que é outra época, o Gordon podia ser outro cara. Porque ele tinha uma cabeça totalmente diferente, entendeu? Mas mesmo assim, descaracterizar o cara. Ó, meu gato abriu a porta. Então, tipo, é bizarro isso, entendeu? Isso é bizarro. Mas, voltando, falando de novo, a animação, ela é bem feita, ela é legal, assistam, vale a pena. É muito boa, bem feita, bem animada, tá bonitinha, mas não tem nada a ver com a HQ. Já pensei isso, não tem nada a ver com a HQ. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Então por isso que eu tô mais sério, tô mais triste, porque foi decepcionante, tá? Mas é uma animação legal. Eu vou reler de novo as duas hoje pra mim ficar mais feliz. Eu não sei se vai ficar mais feliz, vai ficar mais puto de ver, né? Pra falar, caralho, filha da putagem, né? E eu vou fazer o vídeo. Assista, Luiz Máximo, assiste com você, dessa animação. Eu vou ver se eu gravo sexta-feira, beleza? Aí a gente vai comentando, aí se vocês conseguirem baixar ou comprar no iTunes, a gente assiste junto, beleza? Então é isso. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Beijos e abraços e até a próxima.